O ar da noite ribombava com as lâminas cortantes de um helicóptero Black Hawk, enquanto ele descia para a plataforma de aterragem do hospital militar. As vibrações faziam tremer as janelas, sacudindo o pó das traves de aço, enquanto os holofotes varriam a placa. Socorristas dispararam para a frente, maca pronta, as botas a estalar no cimento. Uma voz ergueu-se por cima do caos. SEAL a entrar. Estado crítico. Abram caminho. A escotilha traseira abriu de rompante, e o que se viu lá dentro era sombrio. Um Navy SEAL jazia imóvel na maca, o corpo quebrado e ensanguentado, a camuflagem rasgada e queimada. O peito subia em arfadas rasas e irregulares, cada respiração uma luta contra a própria morte. Estilhaços estavam enterrados fundo no torso, metal serrilhado a luzir sob as luzes duras, e cada movimento fazia o sangue infiltrar-se através das ligaduras encharcadas, postas à pressa a meio do voo. O paramédico gritava os sinais vitais, mal ouvido por cima do ruído. PA a colapsar. Oxigênio a cair. Estamos a perdê-lo. A urgência no tom dele eletrizou a equipa. Avançaram em força, deslizando a maca com rapidez treinada, a correr para a sala de trauma. Dentro da ala de urgência, o ambiente passou do caótico à precisão clínica. As portas duplas abriram-se quando a maca entrou a toda a velocidade, e médicos e enfermeiros acorreram como uma tempestade, rodeando o paciente numa azáfama coordenada. Ordens disparavam em sequência. Pinça aqui. Preparem sangue. Preparem o bloco. Cada segundo contava, e o próprio ar parecia vibrar de tensão, com a vida e a morte suspensas por um fio. No centro da tempestade, erguia-se o Dr. William Harlon, o cirurgião-chefe de trauma do hospital, largo de ombros, com fios prateados a rasgar o cabelo escuro. Impunha autoridade pela simples presença. Veterano de inúmeras operações, conhecido por salvar homens trazidos diretamente do campo de batalha, Harlon tinha a voz afiada, a impor respeito sem contestação. Afastem-se, este é meu. Enquanto os socorristas relatavam as lesões, Harlon estudou o SEAL com um olhar crítico. A reputação dele como um dos melhores cirurgiões militares não deixava espaço para dúvidas, mas sob a confiança havia um desafio que ele relutava em admitir. Este caso levava tudo ao limite. No meio do enxame de fardas e batas brancas, uma figura misturava-se silenciosamente com o fundo. Uma mulher de scrubs simples, mangas dobradas até aos cotovelos, movendo-se com calma deliberada. Não era ruidosa nem autoritária, mas a presença dela tinha gravidade. Ajustou a máscara de oxigênio, fixou um acesso venoso com precisão rápida e verificou os monitores antes de alguém pedir. Os gestos não eram apressados, eram exatos, como se já os tivesse feito sob fogo. Para os outros, ela era invisível, apenas mais uma enfermeira. Um dos socorristas mais jovens cruzou o olhar com o dela e notou a firmeza com que trabalhava. Havia algo nela que não batia certo com o ritmo habitual do pessoal do hospital. Uma acuidade no olhar, a postura firme de um soldado. Mas antes que ele pudesse pensar nisso, a voz de Harlon estalou. A pressão está instável. Precisamos dele preparado para a cirurgia já. A enfermeira avançou, já com o material necessário, antecipando a chamada. Por um instante, os olhos de Harlon pousaram nela. Não reconheceu o rosto, talvez nova ou de outra ala, e o maxilar enrijeceu. Quem é ela? Murmurou a um interno. Apenas uma enfermeira, senhor. Veio a resposta. Então mantenham-na no lugar dela, disse ele secamente. Eu trato disto. A palavra feriu o ar, mas a enfermeira não mostrou reação. Não estremeceu, não franziu o sobrolho. Continuou, mãos firmes, respiração calma. Não parecia ofendida, parecia habituada. O SEAL soltou um gemido, o corpo a contrair-se contra as correias. Instintivamente, a enfermeira inclinou-se, voz baixa, mas firme. Fica conosco. Ainda não acabaste. Respira comigo.
O tom era suave, mas trazia uma força que atravessava a dor, e a respiração do Seal estabilizou ligeiramente, como se confiasse na voz dela. Harlon notou, mas não comentou. Concentrado na preparação cirúrgica, traçava os passos mentalmente. Ainda assim, um lampejo de irritação cruzou-lhe o rosto. Não era hora nem lugar para distrações, e ele não permitiria que uma enfermeira, qualquer enfermeira, interferisse nas suas decisões. As luzes da sala de trauma brilhavam impiedosas. Monitores apitavam frenéticos. Linhas intravenosas pingavam carmesim nas veias do paciente. O suor corria pelas testas dos socorristas. E em meio ao ritmo frenético, a enfermeira movia-se como um fantasma, presente, mas não reconhecida, calma onde outros tremiam, firme onde outros vacilavam. E então, pela primeira vez, o cirurgião percebeu algo peculiar. Ela não estava apenas reagindo, estava antecipando. Entregava os instrumentos antes mesmo de serem pedidos. Alertava sobre a queda dos sinais vitais, segundos antes de as máquinas detectarem. Ajustava pontos de pressão como quem havia estudado esse tipo exato de ferimento em combate, não em manuais. Era sutil, mas inegável. Harlon franziu o senho. Enfermeiras não eram treinadas assim, pelo menos não as comuns, mas não havia tempo para questionar. Levem-no para o centro cirúrgico, ele ordenou. A equipe reagiu de imediato, as rodas da maca chiando contra o chão de linóleo enquanto a empurravam pelo corredor. O eco das passadas apressadas e das vozes urgentes preenchia o ar quando as portas se fecharam atrás deles. Uma enfermeira caminhava silenciosa ao lado do Seal, uma das mãos apoiada na borda da maca. Os olhos dela nunca se desviavam dele, não das máquinas, não do caos, apenas dele. Não era o olhar de quem apenas cumpria o dever. Era o de alguém que já estivera ali antes, alguém que atravessara fogo cruzado, carregara irmãos feridos para fora do campo de batalha e se recusara a deixar outro morrer. Os outros ainda não percebiam, mas logo perceberiam. A sala de cirurgia fervilhava de urgência. As luzes fluorescentes queimavam brancas no teto, lançando sombras sobre as paredes estéreis. O Navy SEAL jazia inconsciente na mesa, o peito subindo de forma irregular sob o ritmo do ventilador. O corpo dele contava a história. Estilhaços violentos cravados fundo no torso, queimaduras marcando o ombro, sangue encharcando os campos cirúrgicos azuis. O Dr. William Harlon ajustou as luvas com um movimento experiente, o maxilar tenso, a mente calculando. Estava acostumado a casos difíceis, mas aquele trazia perigo em cada passo. Os estilhaços não estavam apenas perto do coração. Ameaçavam perfurar os grandes vasos. Um movimento errado poderia acabar com tudo. Bisturi, ordenou ele com voz firme. O instrumento foi colocado em sua mão sem hesitação. Ao redor, a equipe cirúrgica movia-se rapidamente, quase de forma mecânica. Anos de treinamento haviam endurecido cada um contra a hesitação. No canto da sala, porém, a enfermeira, quieta, firme, observava cada detalhe com uma concentração inabalável. No crachá, lia-se apenas M. Lewis. Assim que a incisão começou, os monitores dispararam em alarmes. A pressão arterial do SEAL despencou. "Ele está entrando em colapso!" gritou uma residente, o pânico infiltrando-se em sua voz. "Estabilizem-no!" latiu Harlon, mergulhando mais fundo, o suor já brotando nas têmporas. As mãos firmes, mas a mente consciente de quão estreita era a margem entre a vida e a morte. A enfermeira, do outro lado da mesa, ajustou o soro com precisão rápida. "Aumente os fluidos, agora", instruiu um dos socorristas. A voz dela não era aflita, mas imperativa, o tom de quem espera ser obedecido. O socorrista obedeceu instintivamente, só depois percebendo que agira sob ordem dela, não do cirurgião. Os olhos de Harlon se voltaram para ela. "Fique no seu lugar", rosnou. "Você está aqui para auxiliar, não para dar ordens." Ela não se moveu. O olhar permaneceu fixo nos monitores,
A pressão dele não vai se manter a menos que você faça a pinça antes de cortar. Corte mais fundo, respondeu ela calmamente, quase como quem afirma um fato, não dá um conselho. As palavras pairaram no ar, cortantes no silêncio tenso que se seguiu. Os mais jovens trocaram olhares incertos. O rosto do cirurgião escureceu, o orgulho o mantendo rígido. Faço isso há 30 anos, disse friamente. Não preciso de instruções de uma enfermeira. Mas ela não recuou. Cruzou os braços e repetiu baixinho. Faça a pinça primeiro, ou vai perdê-lo. Harlan a ignorou, insistindo em seguir seu próprio método. Estava confiante. No entanto, à medida que avançava, os sinais vitais do Seal despencaram novamente. Os alarmes soaram. A pele do paciente empalideceu sob as luzes brilhantes, os lábios azulando. Droga, murmurou Harlan, as mãos congelando em pleno procedimento. Sentiu o peso da indecisão apertar o peito. Um corte errado e o homem jamais abriria os olhos. A enfermeira se aproximou, rompendo o protocolo, os olhos fixos e inabaláveis. Você foi fundo demais, disse com firmeza. Se avançar mais 1 milímetro, vai cortá-lo. Faça a pinça aqui, agora. Ela apontou com clareza cirúrgica, a voz carregando a certeza de quem já estivera exatamente naquele momento antes, não em uma sala de aula, mas no caos da guerra. A equipe hesitou. Os olhares iam do cirurgião à enfermeira, presos entre a hierarquia e o instinto. O ar ficou elétrico, cada segundo estendendo-se como uma eternidade. O orgulho de Harlan gritava para dispensá-la, para manter o controle da própria sala. Mas por baixo do orgulho havia dúvida, um sentimento raro e detestável. E essa dúvida sussurrava que ela podia estar certa. Os sinais do Seal despencaram mais uma vez. O alarme de linha reta ameaçava em estalos agudos. Sem esperar permissão, a enfermeira inclinou-se sobre a mesa, pressionando uma pinça na mão de Harlan. Agora, disse ela. O cirurgião congelou. Os olhos dele se prenderam aos dela, firmes, sem suplicar, cheios de comando. Eram olhos de quem já havia visto aquilo antes, talvez sob condições piores do que qualquer hospital poderia oferecer. Por um breve momento, a mão dele tremeu. Então o instinto, ou talvez a confiança, assumiu o controle. Ele seguiu a orientação dela, aplicando a pinça exatamente onde ela havia indicado. O monitor estabilizou. A pressão sanguínea do Seal subiu, o oxigênio se normalizou. Os alarmes silenciaram. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Os paramédicos se entreolharam, incrédulos, e o alívio se espalhou por seus rostos. O impossível havia sido revertido num instante. Harlan olhou para o monitor, depois para as próprias mãos e finalmente para ela. A voz dele saiu baixa, quase contrariada. Um golpe de sorte. Ela balançou a cabeça. Não sorte, experiência. As palavras carregavam peso, mas ela não disse mais nada. Voltou à sua posição, calma, controlada, como se nada tivesse acontecido. Mas a verdade ficou gravada na mente de todos ali. Aquela mulher não era apenas uma enfermeira. A cirurgia continuou, cada passo mais delicado que o anterior. Harlan trabalhou com nova cautela, mas agora seus olhos a procuravam com frequência, observando como ela antecipava cada movimento. Ela lia o paciente como um livro aberto. Quando os sinais vitais caíam, ela já sabia o motivo antes de qualquer um. Quando a respiração do Seal falhava, ajustava o ventilador antes que os alarmes soassem. Ela não seguia a operação. Ela a conduzia em silêncio. E quanto mais Harlan percebia isso, mais inquieto ficava. Seus anos de treinamento, suas medalhas, seu orgulho, e ainda assim, aquela mulher, aquela enfermeira, parecia jogar em outro nível. Ele não perguntou nada. Ainda não. O orgulho segurava sua língua, mas no intervalo entre as ordens, ele ouviu os sussurros dos paramédicos. Quem é ela? Murmurou um. Ela sabia o que fazer antes de todo mundo.
Não trabalha como as outras. Harlon cerrou o maxilar, forçando-se a focar no que tinha à frente. Não podia se distrair. Mas a verdade era inegável. Alguém em sua sala de cirurgia possuía um conhecimento que rivalizava com o dele, e essa pessoa usava scrubs simples, um crachá comum e o título de enfermeira. O Seal, inconsciente, lutava silenciosamente pela vida, enquanto a batalha dentro do centro cirúrgico se travava não apenas contra a morte, mas entre o orgulho e a verdade, entre a arrogância e a experiência. E embora ninguém ousasse dizer em voz alta, o equilíbrio havia mudado. O cirurgião já não era a única autoridade na sala. A sala de trauma parecia uma máquina de tempestade. Gritos, ordens, botas batendo no chão estéril. O Navy SEAL era o centro de tudo. A vida dele medida em bips rápidos e linhas vermelhas tremulando nos monitores. A voz do Dr. William Harland cortava o barulho. Mantenham estável, preparem para o centro cirúrgico. O tom dele carregava autoridade, pesado com o peso da experiência. Sua equipe confiava nele, já havia salvado homens trazidos de volta do inferno. Mas sob toda a intensidade, uma presença se movia de forma diferente das demais. A enfermeira Amy Lewis. Ela não gritava, não se apressava. Trabalhava com uma precisão silenciosa, como um soldado carregando armas antes da batalha. Suas mãos amarravam linhas intravenosas com agilidade. Os olhos varrendo os sinais vitais como se pudesse sentir as mudanças antes das máquinas. Quando um socorrista alcançou a seringa errada, ela o corrigiu de imediato, a voz firme, mas calma. Não, o coração dele não aguenta isso. Administre a dopamina primeiro. O socorrista parou, obedeceu, e só depois percebeu que ela havia detectado um erro que até o médico assistente não notara. Harlon percebeu, e não gostou. Inclinou-se para um dos residentes. Quem é ela? A enfermeira Lewis, senhor. Transferida de outra base. Está aqui há alguns meses. Harlon franziu o senho. Não se lembrava de ter aprovado a entrada dela em sua equipe de trauma. Ela trabalhava como se estivesse ali há anos, antecipando cada movimento dele. Mas havia algo perturbador em seu modo de ser. Calma demais. Preparada demais. Ele voltou a atenção ao paciente. O sangue encharcava as gases mais rápido do que conseguiam trocá-las. Estamos perdendo tempo, murmurou. Vamos. Lewis já estava na cabeceira da maca, ajustando a máscara de oxigênio. Inclinou-se e falou com voz firme, porém suave. Fique conosco, soldado. Você veio longe demais para parar agora. As palavras eram quase um sussurro, mas o SEAL reagiu levemente, o peito subindo em uma respiração mais profunda, como se a voz dela atravessasse a dor. Um dos residentes piscou, surpreso. Ele respondeu. Coincidência. Cortou Harlon com aspereza. Concentrem-se na medicina. Lewis não discutiu, nem sequer olhou para ele. Apenas moveu-se para as linhas intravenosas, os olhos fixos nas gotas. Mas os socorristas mais jovens notaram algo. Ela não era como as outras enfermeiras. Não estava reagindo. Estava prevendo. Ela estava a prever. A presença dela fazia-os sentir-se mais estáveis, como se alguém na sala já soubesse como aquela batalha iria terminar. Foi então que Harlon finalmente explodiu. Quando ela estendeu a mão para outra seringa, ele adiantou-se para a frente, bloqueando-lhe o caminho. Os olhos dele estreitaram-se por trás da máscara. Para. És apenas uma enfermeira. Não ultrapasses o teu papel. As palavras caíram como uma pedra no silêncio. Vários socorristas congelaram no meio do movimento, sem saber como reagir. Lewis parou, as mãos ainda pairando perto da bandeja. Por um instante, parecia pronta a falar, mas apenas assentiu, a expressão indecifrável. Sem discussão, recuou. Harlon voltou-se para a equipa. Não precisamos de interferências. Eu dirijo isto. O orgulho era um escudo.
O tom deixava claro onde residia a autoridade, mas enquanto a maca começava a rolar em direção à sala de operações, a dúvida cintilou em mais de um par de olhos. Tinham visto como ela previra sinais vitais antes dos alarmes, como corrigira erros perigosos sem hesitação, como a voz calma dela puxara um cio de volta da beira da inconsciência. Só uma enfermeira? Um socorrista sussurrou a outro enquanto empurravam a maca. Não é como qualquer enfermeira que eu já vi, respondeu o outro. Louis caminhava ao lado da maca, em silêncio, a mão apoiada ligeiramente na borda. Mantinha os olhos no rosto do Sil, os movimentos firmes, a respiração calma. Não olhava para Harlan, não precisava. Tinha sido desprezada antes, subestimada antes. Não importava. O foco dela era o homem que lutava pela vida. O corredor ecoava com o ranger das rodas e o compasso das botas. As portas da sala de operação surgiam adiante e os socorristas empurraram mais rápido. Cada segundo contava. Lá dentro, Harlan preparou-se mentalmente para o procedimento, repetindo a anatomia na cabeça, visualizando o caminho até o estilhaço. Era bom como poucos, mas as lesões eram complexas e a margem de erro era mínima. Ainda assim, a confiança dele não vacilava. Havia construído a carreira em nunca falhar, nunca duvidar. E, no entanto, ao transferirem o Sil para a mesa operatória, os olhos de Harlan voltaram a fugir para Lewis. Ela já estava nos monitores, calibrando-os antes mesmo do técnico chegar. Ajustou o ventilador, assegurou-o com a facilidade de quem já o fizera muitas vezes. Cada movimento deliberado, fluido, confiante, não parecia alguém à espera de ordens. Parecia alguém habituada a dá-las. Ele cerrou o maxilar. Não, ela era só uma enfermeira. E na sua sala de operação, ele não seria minado. As luzes cirúrgicas arderam acima, banhando a sala de branco. A equipa reunida, instrumentos a brilhar na bandeja. Harlan tomou o lugar à cabeça da operação, comandando a sala pela presença. Mas no canto, silenciosa e firme, Louis observava. Descartada, sim, ignorada também, mas não derrotada porque sabia algo que Harlan não sabia. Aquela não era a primeira vez que estivera num campo de batalha. E antes que a noite terminasse, ele saberia exatamente quem ela era. O ar na sala de operações tornou-se sufocante. As luzes estéreis caíam como lâmpadas de inquisição, revelando cada gota de suor, cada tremor de uma mão enluvada. Máquinas bipavam, alarmes uivavam, e o sibilo rítmico do ventilador carregava o peso do apertado e frágil laço do homem à vida. O peito do Sil arqueava contra as restrições. Os sinais vitais desabaram de novo, números a piscar em vermelho nos monitores. Cada alarme gritava a mesma verdade. Ele estava de escorregar, as pressões a cair rápido. O anestesiologista ordenou com voz cortante. As mãos de Harlan congelaram a meio do movimento, o bisturi pairando sobre a ferida, e pela primeira vez em anos, a incerteza cruzou o rosto dele. Era o cirurgião comandante, aquele em quem todos confiavam nas situações impossíveis. Mas naquela noite, o campo de batalha estava a vencer. Preparem o carrinho de emergência, ordenou, a voz estável, embora os olhos traíam uma rachadura na confiança. A enfermeira Louis avançou, a voz cortando o caos. Essa incisão vai matá-lo. Faça a pinça. Ele tinha medalhas, condecorações, reconhecimento. E agora, ali estava uma enfermeira desafiando sua autoridade diante de toda a equipe. O maxilar dele se contraiu com tanta força que doeu. Ele não vai sobreviver à hesitação, insistiu Louis, a voz erguendo-se apenas o suficiente para cortar o som dos alarmes. Você sabe que eu estou certa. Você sente isso. Você vê. O corpo do Sil convulsionou, os sinais vitais despencando ainda mais. O aviso de linha reta começou o seu ritmo impiedoso. Fibrilação ventricular! Gritou o anestesista. Estamos perdendo ele agora! A sala explodiu em caos. Um residente pegou as pás de desfibrilação. Outro preparou medicamentos.
O tumulto girava em torno deles, a vida do Seal pendurada por um fio, rompendo-se pouco a pouco. E no centro da tempestade estava Lewis, imóvel. Os olhos dela estavam cravados em Harlan, inabaláveis. Pinça. Agora. Por um instante, o tempo se fraturou. Harlan sentiu o peso de 2 caminhos sobre si. Um levava pelo orgulho, pela recusa em ceder, pela manutenção da autoridade. Mas custaria a vida do homem na mesa. O outro exigia rendição. Admitir que aquela enfermeira via algo que ele não via, confiar nela completamente diante de todos. O coração dele disparou. A mente gritava contra aquilo. Mas o instinto sabia. Com um rosnado gutural, Harlan largou o bisturi e agarrou a pinça. As mãos moveram-se com precisão furiosa, travando exatamente onde ela havia apontado. Clique. A pinça se fechou. O sangramento parou quase instantaneamente. O monitor berrou. Depois se estabilizou. A linha no ECG achatou-se, então voltou a pulsar em ritmo. O corpo do Seal sacudiu uma vez, depois se aquietou. A pressão sanguínea começou a subir lentamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos congelaram, os olhos saltando entre os monitores e as 2 figuras ao lado da mesa. O alívio espalhou-se pela sala como uma onda. O anestesista soltou um suspiro trêmulo. Sinais vitais estabilizando. Os residentes respiraram fundo. Um até murmurou: "Graças a Deus!" Mas o ar continuava pesado, porque todos sabiam o que havia acontecido. Quem salvara o paciente não fora o cirurgião. Fora a enfermeira. O rosto de Harlan estava vermelho sob a máscara, o peito arfando em respirações curtas e agudas. Sentia o peso de todos os olhos sobre si, esperando, observando. Sua autoridade, seu orgulho, sua reputação, tudo pendia por um fio. Forçou a voz a permanecer firme. Um golpe de sorte. Murmurou quase para si mesmo. Lewis não o olhou. Ajustou o gotejamento, mãos calmas, expressão inalterada. "Não foi sorte", disse suavemente. "Foi experiência." As palavras pairaram no ar como um veredito. A equipe trocou olhares. Ninguém ousou falar. Mas o pensamento estava em cada par de olhos. Aquela enfermeira não era o que parecia ser. A cirurgia continuou. Harlan se reconcentrou, as mãos voltando à firmeza. Mas a mente não. Seus pensamentos giravam. Ela estava certa. Absolutamente certa. Não fora um palpite, nem um acaso. Ela sabia. O modo como falara, como apontara, não era a voz de uma enfermeira repetindo teoria, mas de alguém que já fizera aquilo antes, que já estivera naquele lugar. Ele arriscou um olhar para ela. Lewis estava calma, os olhos alternando entre os monitores e a ferida, sempre um passo à frente. Cada ajuste, cada aviso, ela já agia antes que o alarme soasse. Trabalhava como uma segunda cirurgiã, ou talvez algo além disso. Os paramédicos cochichavam atrás das máscaras, achando que ele não ouvia. Ela sabia antes do doutor. Ela não é só uma enfermeira. Já fez isso antes. Os sussurros arranhavam o orgulho de Harlan, corroendo sua autoridade. Ele quis repreendê-los, silenciá-los, mas no fundo, sabia que estavam certos. O ponto de ruptura não viera apenas para o Seal, mas também para Harlan. Pela primeira vez em sua carreira, fora forçado a ceder o controle, não a outro cirurgião, não a um superior, mas a uma mulher que todos viam como apenas uma enfermeira. E enquanto costurava, pinçava e lutava para manter o homem vivo, seus pensamentos orbitavam uma única verdade inabalável. Quem diabos era ela? A sala mergulhou num silêncio pesado, o tipo que só vem depois do caos. Os monitores já não gritavam. Seu ritmo constante preenchia o ar com uma frágil sensação de alívio. O Seal jazia imóvel sobre a mesa, o peito subindo e descendo com a ajuda do ventilador. O pior havia passado, mas a tensão permanecia, densa e implacável.
O doutor William Harland terminou a última sutura, as mãos ainda precisas, mas a mente em conflito. O suor colava-se à testa sob o gorro cirúrgico. Ele passara décadas em salas de operação, mas aquela noite abalara algo dentro dele. Não era o sangue, o risco, nem o quase colapso. Era ela. A enfermeira Lewis movia-se em silêncio, ajustando as linhas, conferindo os sinais, preparando medicamentos sem precisar ser solicitada. Não parecia abalada. Na verdade, parecia exatamente como no início. Calma, composta, no controle. E isso o inquietava mais do que ele queria admitir. Enquanto ele amarrava o último ponto, Harlan finalmente permitiu-se olhar para ela. Lewis não encontrou o olhar dele, não buscou reconhecimento, não esperava a aprovação. Já estava observando o Seal, como se toda a cirurgia tivesse sido apenas um capítulo de uma história que ela já conhecia ao final. Vitais estáveis, confirmou o anestesista, o alívio escorrendo em cada palavra. Ele está reagindo. Os residentes soltaram longos suspiros trêmulos. Os paramédicos recuaram, a tensão se dissolvendo de seus ombros. Mas ninguém falou com Lewis. Ninguém a agradeceu. Ninguém ousou. Todos haviam visto o que ela fizera, e ainda assim, nenhum sabia como reagir àquilo. Então um som rompeu o silêncio. Não era o bip das máquinas, nem o sibilo do ventilador. Era algo fraco, cru, absurdamente humano. O Seal gemeu. Todas as cabeças se viraram. As pálpebras dele tremeram sob a luz intensa, a garganta lutando contra o tubo, um ruído abafado escapando de seus lábios. Calma, murmurou o anestesista, ajustando a medicação. Não o force demais. Mas o Seal não estava tentando resistir. Estava tentando falar. Por entre os lábios rachados, a voz saiu rouca, tão fraca que quase se perdeu entre os sons das máquinas. Lewis. O nome pairou pela sala como fumaça. A enfermeira Lewis congelou. Inclinou-se, uma mão enluvada tocando de leve o ombro do paciente. Estou aqui, disse suavemente. Os lábios do Seal se moveram outra vez. A respiração dele era áspera, cada palavra uma batalha, cada sílaba arrancada do limite da consciência. Mas a determinação na voz alcançava mais longe do que o volume jamais poderia. Você não tem ideia de quem ela é. As palavras foram para Harlan. A sala inteira parou. O coração do cirurgião deu um salto no peito. Os olhos dele alternaram entre o Seal e a enfermeira. A incredulidade pintou-lhe o rosto. Abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O Seal tossiu, o corpo tremendo sob o esforço. O anestesista moveu-se para silenciá-lo, mas Lewis levantou a mão, um gesto gentil, porém imperativo. Deixe-o falar. A voz dela tinha peso. Não era o tom de uma enfermeira, mas de alguém acostumada a dar ordens. O anestesista obedeceu sem questionar. Os olhos do Seal se abriram, turvos de dor, mas com a intensidade de um guerreiro. Ele olhou além de todos e fixou-se diretamente em Harlan. Ela é mais do que você jamais vai imaginar. Ela é o motivo de eu ainda estar respirando. As palavras caíram como trovões na sala estéril. Harlan sentiu a garganta se fechar. O orgulho gritava para ignorar, para descartar aquilo como delírio, mas a convicção na voz quebrada do Seal cortava mais fundo que qualquer bisturi. Ele quis exigir respostas, explicações, mas tudo o que pôde fazer foi fitá-la. Lewis não vacilou. A expressão era indecifrável, o olhar calmo. Não buscava elogios, não oferecia justificativas. Apenas pousou a mão sobre o braço do paciente, ancorando-o. Guarde sua força, murmurou. Vai precisar dela mais tarde. Mas o dano estava feito. Todos haviam ouvido. Os residentes trocaram olhares espantados. Os paramédicos permaneceram imóveis. Até o anestesista, sempre inabalável, parecia abalado. O Seal, um dos guerreiros mais letais da Marinha Americana, havia pronunciado o nome dela com reverência. Não como enfermeira, nem como assistente, mas como alguém maior, essencial.
As mãos de Harlan se cerraram ao lado do corpo. A mente corria, tentando encaixar as peças. Seria ela uma médica de combate condecorada? Uma especialista infiltrada sob sigilo? Por que não lhe haviam contado? Mas a pergunta mais profunda queimava dentro dele. Por que não percebera antes? O sussurro do Sil ecoava em sua mente. Você não tem ideia de quem ela é. A cirurgia terminou em silêncio. Ninguém ousou falar. Ninguém ousou questionar. O peso daquelas palavras permaneceu, mais pesado que o sangue, mais pesado que a própria vida. Quando o paciente finalmente se estabilizou, Harlan recuou, arrancando as luvas. As mãos estavam firmes, mas o coração não. Lançou um último olhar para Louis. Ela não retribuiu. Já estava ocupada registrando sinais vitais, orientando os paramédicos, preparando o Sil para a transferência. Eficiente, profissional, quase comum, se não fosse pela sombra das palavras que pairavam sobre todos. Harlan deixou a sala, mas o sussurro o seguiu pelo corredor, ecoando no vazio estéril do hospital. Vibrava dentro de sua cabeça, recusando-se a ir embora. Você não tem ideia de quem ela é. E pela primeira vez em sua carreira, o Dr. William Harlan percebeu que não era o mais inteligente, nem o mais experiente, nem o mais capaz da sala. Pela primeira vez, teve medo de admitir que talvez não estivesse nem perto disso. O hospital à noite tinha outro pulso. O vai e vem de macas e o burburinho da equipe diurna haviam desaparecido. Os corredores se estendiam longos e vazios, iluminados apenas pelo zumbido constante das luzes fluorescentes e o ocasional ranger das solas de borracha no chão. As sombras se alongavam em cada canto e os sussurros pareciam mais altos que as próprias palavras. O Dr. William Harlan caminhava pelo corredor com passos pesados, a mente revivendo a cirurgia repetidas vezes. Já havia realizado incontáveis operações, enfrentado o fio afiado entre a vida e a morte. Mas aquela o marcava de forma diferente, não por causa do ferimento, nem pelo perigo, mas por causa dela. Você não tem ideia de quem ela é. As palavras do Sil ecoavam como um sino dentro de sua cabeça, recusando-se a desaparecer. Ele queria respostas, mas quanto mais pensava, mais perguntas surgiam. Quem realmente era a enfermeira Lewis? Por que ela soubera exatamente o que fazer quando até ele havia vacilado? Por que o paciente falara dela com tanta reverência? Quando deu por si, já estava diante da ala de recuperação. Através da pequena janela de vidro, via o Sil deitado imóvel, o corpo coberto por fios e tubos, as máquinas apitando suavemente ao lado da cama. E lá estava ela, Louis, sentada em uma cadeira ao lado dele. Não fazia anotações, não ajustava aparelhos, apenas permanecia ali, imóvel como pedra, observando-o. Era a postura de uma guardiã, não de uma enfermeira. Harlan hesitou, o orgulho corroendo-o por dentro. Deveria ir embora, deveria deixar para lá, mas a curiosidade, ou algo mais profundo, o puxou até a porta. Empurrou-a e entrou. O quarto cheirava a antisséptico e ferro. O leve odor de campo de batalha ainda impregnado no homem do leito. Louis ergueu os olhos por um instante, reconhecendo-o com um leve aceno antes de voltar a olhar para o paciente. Não perguntou o motivo da visita, não ofereceu explicação. Harlan pigarreou, a voz baixa. Você o salvou. Ela não desviou o olhar do Sil. Nós o salvamos. As palavras foram medidas, mas ele percebeu a tentativa de desviar. Deu um passo à frente, o olhar estreitando-se. Não insulte minha inteligência. Você sabia coisas hoje que nenhuma enfermeira deveria saber. Técnicas que não estão em livro algum. Você não hesitou, deu ordens a mim. O olhar dela finalmente encontrou o dele, firme, inabalável. Você preferia que eu tivesse ficado calada? A pergunta o atravessou como uma lâmina. Abriu a boca, mas não conseguiu responder. Ela tinha razão. Seu orgulho quase custara uma vida. Respirou fundo, a voz baixando.
Quem é você? Pela primeira vez, a expressão dela suavizou. Uma sombra cruzou seus olhos. Um lampejo de algo profundo. Recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Você não quer essa resposta. O peito dele se apertou. Tente-me. Antes que ela respondesse, o Seal se mexeu. As pálpebras tremularam. Um gemido escapou de sua garganta. Lewis estava ao lado dele em um segundo. A mão sobre o braço do paciente. A voz num sussurro apenas para ele. Calma. Você está seguro. Os lábios do Seal se curvaram em um leve esboço de sorriso. O olhar dele se voltou, fraco, para Harlan. Ela sempre aparece, murmurou, a voz áspera. Harlan inclinou-se. O que quer dizer com isso? Mas o Seal tossiu, o corpo tremendo sob o esforço. Lewis lançou-lhe um olhar afiado o bastante para cortar. Agora não, ele precisa descansar. O cirurgião cerrou os punhos, frustrado pela barreira que ela erguia entre ele e a verdade. Mas a autoridade em sua voz não deixava espaço para discussão. Ela não estava apenas protegendo o paciente, estava protegendo algo maior. Os minutos se alongaram. O Seal voltou a adormecer. O silêncio retornou ao quarto. Harlan foi quem o quebrou, num sussurro. Você já esteve em combate. Lewis não negou. O maxilar dela se contraiu. Os olhos brilharam brevemente com algo. Dor, talvez lembrança. Nem todas as feridas sangram por fora, doutor. A resposta enigmática só aumentou a curiosidade dele. Observou-a com atenção, juntando fragmentos. A precisão das ordens, a certeza nos gestos, a forma como o Seal confiava nela sem hesitar. Ela não apenas vira combate, ela vivera nele, liderara nele. Ele deu um passo à frente, a voz ainda mais baixa. Você era uma deles, não era? Operações especiais. O silêncio dela disse mais que uma confirmação. A tensão entre os dois se esticou até que ela finalmente falou. A voz suave, mas firme como aço. Títulos não importam. Patentes não importam. O que importa é que ele está vivo esta noite. Mas Harlan não conseguia largar o assunto. Seu orgulho exigia compreensão. Sua curiosidade, verdade. Por que aqui? Por que se esconder atrás de um jaleco e um crachá que diz enfermeira? Alguém como você não desaparece em hospitais. Pela primeira vez, a máscara dela se partiu. Olhou-o de frente, os olhos pesados, não apenas de força, mas de fardo. Porque às vezes, salvar uma vida em silêncio vale mais que medalhas ou reconhecimento. Porque algumas guerras não acabam quando o campo de batalha termina. As palavras gelaram Harlan. Havia história ali, uma história enterrada sob camadas de segredo e dor. Ele quis insistir, mas o olhar dela, calmo, firme, definitivo, deixou claro que era tudo o que ela revelaria. O silêncio voltou a dominar o quarto, quebrado apenas pelo zumbido constante das máquinas. Harlan virou-se para sair, mas, quando alcançava a porta, o Seal se mexeu novamente. Sua voz, fraca mas clara, atravessou o quarto. O Dr. Harland parou, olhando por cima do ombro. Os olhos do Seal se abriram parcialmente, fixando-se nele. Se algum dia duvidar dela de novo, vai se arrepender. Então a cabeça dele afundou no travesseiro, mergulhando de volta na sedação. As palavras se gravaram no peito de Harlan como ferro em brasa. Ele saiu para o corredor, a mente em turbilhão. O orgulho mandava que descartasse aquilo. A lógica dizia para exigir respostas, mas algo mais profundo, o instinto, sussurrava que ele acabara de tocar uma verdade muito maior do que os limites daquele hospital. E pela primeira vez, percebeu que o campo de batalha não estava atrás deles. Estava ali, naquelas paredes silenciosas, escondido à vista de todos. Lewis não era apenas uma enfermeira, nunca tinha sido. E Harlan não tinha certeza se estava preparado para descobrir o resto. Na manhã seguinte, uma luz cinzenta e pálida invadiu as janelas do hospital.
pintando os corredores em tons suaves. O caos da noite havia passado, mas seus ecos permaneciam. Cada membro da equipe que estivera na sala de operação carregava a lembrança como um peso que não conseguia afastar. Os sussurros já se espalhavam, não altos o suficiente para chegar aos superiores, mas o bastante para fluir entre enfermeiras nos intervalos, paramédicos nos corredores e residentes sobre xícaras de café. Todos haviam visto como a enfermeira comandara a sala, como o cirurgião cedera, como o CEO pronunciara o nome dela com reverência. Ela sabia exatamente o que fazer. Salvou ele quando Harlon travou. Ela não é só uma enfermeira. O rumor se espalhou como fogo, embora ninguém tivesse coragem de confrontá-la diretamente. Ninguém, exceto Harlon. Ele não dormira. As palavras o atormentavam, corroendo seu orgulho, atiçando sua curiosidade. Caminhava de um lado para o outro na sala dos funcionários, nas primeiras horas da manhã, olhando para a xícara de café intocada em suas mãos. Dizia a si mesmo que queria respostas pelo bem do hospital, por protocolo, pela cadeia de comando. Mas no fundo, sabia a verdade. Queria respostas por si mesmo. Quem é ela? Quando finalmente deixou a sala, não foi para o escritório. Foi direto à ala de recuperação. O CEO dormia sob o ritmo suave das máquinas, o corpo ainda frágil, mas vivo. Ao lado dele, Louise estava sentada novamente, a postura inalterada, observando, vigiando. Parecia não ter saído dali a noite toda. Você não se moveu, disse Harlon, a voz mais de constatação do que de acusação. Ela não levantou os olhos. Ele ainda não está fora de perigo. Harlon se aproximou, os sapatos rangendo suavemente no chão polido. O hospital inteiro está falando sobre você. Isso a fez olhar para ele, o rosto inexpressivo. Deixe que falem. Você não vai negar? Ele insistiu. Negar o quê? Que você é mais do que o seu crachá diz. O silêncio dela falou mais do que palavras. Antes que ele pudesse pressionar mais, a porta se abriu. 2 homens de terno escuro entraram e o ar no quarto mudou imediatamente. Não eram funcionários do hospital. A postura era militar, os movimentos controlados. Mostraram seus crachás rapidamente antes de guardá-los. Padrão de governo. Dr. Harlon, disse um deles em tom firme. Precisamos conversar. O cirurgião se enrijeceu. Este é meu paciente. Se isso for sobre o estado dele? Não é, interrompeu o homem. O olhar passou por Louise e voltou a Harlon. Lá fora. Não. Harlon hesitou, olhando para ela. Louise permaneceu sentada, calma, embora ele notasse o leve tensionar de seu maxilar. No corredor, o mais alto dos 2 homens abaixou o tom de voz. O senhor operou um agente classificado ontem à noite. A identidade dele e as circunstâncias do ferimento não devem ser discutidas fora dos canais autorizados. Estou ciente da confidencialidade, respondeu Harlon, a irritação crescendo. Mas não se trata dele, é sobre ela. Ele apontou em direção à porta fechada. Aquela enfermeira. Ela deu ordens na minha sala. Sabia coisas que não deveria saber. Aquele CEO, o seu CEO, a tratou como se fosse sua oficial superior. Os 2 homens trocaram um olhar. Sutil, mas Harlon percebeu. O senhor não precisa se preocupar com a enfermeira Louise, disse o mais baixo, em tom seco. Ela está exatamente onde deveria estar. Isso não é uma resposta, retrucou Harlon. Quase perdi um homem ontem porque hesitei. Ela não hesitou. Sabia exatamente o que fazer. Tenho o direito de saber por quê. O homem mais alto inclinou-se levemente, o tom baixando para algo quase ameaçador. O que o senhor precisa, doutor, é continuar fazendo o seu trabalho. Costure quem trouxermos até aqui e deixe o resto em paz. Harlon crispou o maxilar. Está me dizendo para ignorar o fato de que fui desautorizado na minha própria sala? O olhar do mais baixo endureceu. Ela não o desautorizou, ela o salvou.
Deveria agradecê-la, não questioná-la. As palavras o atingiram mais fundo do que esperava. Eram diretas, definitivas. Mas por trás delas havia algo mais: reconhecimento. O pulso de Harlan acelerou. Ela é uma de vocês, não é? Nenhum dos dois respondeu, mas o silêncio disse tudo. Antes que ele pudesse insistir, a porta se abriu novamente. Lewis estava ali, a expressão fria, mas os olhos afiados. Se já terminaram, meu paciente precisa de silêncio. Os agentes se endireitaram e pela primeira vez suas máscaras profissionais vacilaram, ainda que por um instante. Havia respeito na forma como se afastaram para deixá-la passar. Não cortesia, respeito. Harlan percebeu na hora. O modo como homens endurecidos, de terno e autoridade gravada na postura, cederam espaço a uma mulher de uniforme simples. A verdade o atingiu como um golpe. Lewis não apenas pertencia àquele mundo. Ela tinha patente sobre eles. De volta à enfermaria, o ar parecia denso outra vez. Harlan ficou parado ao lado da cama, os pensamentos girando sem controle. O SEAL se moveu levemente, abrindo os olhos por um breve instante. O olhar dele passou entre Lewis e Harlan, um leve sorriso curvando seus lábios. "Ela já te contou?" murmurou roucamente. Harlan se inclinou. "Contar o quê?" O sorriso do SEAL se ampliou, embora a dor distorcesse-lhe o rosto. "Ela nos treinou." E então seus olhos se fecharam, vencidos pela exaustão. As palavras explodiram na mente de Harlan. Nos treinou, não ajudou, não socorreu. Treinou. Os guerreiros mais letais do mundo, treinados pela mulher que todos acreditavam ser apenas uma enfermeira. Harlan deu um passo para trás, o peito apertado, a respiração irregular. A verdade se revelava pouco a pouco, e o assustava. Lewis, quem quer que fosse de verdade, não era apenas parte daquele mundo. Ela o havia construído. E pela primeira vez, Harlan percebeu que o campo de batalha não terminava com bisturis e suturas. Ele caminhava por aqueles mesmos corredores, disfarçado em jalecos, escondido atrás de um título pequeno demais para contê-la. O desmascaramento havia começado, e não havia retorno. O sol já se pusera quando o Dr. William Harlan voltou à ala de recuperação. Os corredores do hospital estavam em penumbra, iluminados apenas pelo brilho frio das lâmpadas fluorescentes. A equipe do dia se fora, substituída pelo turno da noite. Mais calado, mais vigilante, mas os sussurros ainda o seguiam como sombras. Ela nos treinou. 3 palavras, e elas o haviam consumido o dia inteiro. Repetia-as mentalmente, e a cada vez novas camadas se revelavam. O silêncio dos agentes, o respeito no corpo deles, a maneira como Lewis se movia, não como uma enfermeira, nem como assistente, mas como alguém acostumada ao comando, a decisões entre a vida e a morte. Ela não era parte daquele mundo. Ela o moldara. Harlan abriu a porta com cuidado. O SEAL estava acordado, o rosto pálido, o corpo frágil, mas os olhos despertos. Lewis permanecia sentada ao lado, ainda de jaleco, mas a postura era tudo menos comum. Ela não apenas cuidava de um paciente, guardava um soldado. Harlan pigarreou suavemente. "Como ele está?" Lewis não olhou para ele. "Vivo por enquanto." Os lábios rachados do SEAL se curvaram num leve sorriso. "Graças a ela", murmurou. Harlan se aproximou, cruzando os braços. "Tenho ouvido isso o dia todo." O olhar dele se fixou em Lewis. Mas o que ainda não ouvi é a verdade. Pela primeira vez, ela suspirou, os ombros cedendo levemente. "Doutor?" "Não", cortou Harlan, a voz mais firme do que pretendia. "Desta vez você não vai se esquivar. Quase perdi um homem na minha sala. Faço isso há décadas. E mesmo assim, você, alguém escondida atrás de um crachá de enfermeira, sabia exatamente o que fazer quando eu não sabia. E agora ouço que você treinou homens como ele." Ele apontou para o SEAL. "Você me deve uma resposta." O quarto mergulhou no silêncio.
As máquinas apitavam suavemente, preenchendo o vazio. Lewis, enfim, o encarou. O olhar dela era firme, pesado, o tipo de olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Você acha que quer a verdade, disse ela lentamente. Mas a verdade tem um preço. O CEO tossiu, chamando essa atenção de ambos. Ele merece saber, murmurou, a voz fraca, porém convicta. Se vai continuar nos salvando, precisa saber quem está ao lado dele. Lewis observou o homem ferido por um longo momento. Depois, voltou-se para Harlan. Quer a verdade, doutor? Tudo bem, mas ela não sai desta sala. Harlan assentiu uma vez, o peito apertado. Ela se recostou na cadeira, a voz calma, quase clínica, mas carregada de peso. Nem sempre fui enfermeira. Antes disso, fiz parte de um programa que oficialmente não existe. Treinávamos operadores para missões das quais o mundo nunca ouvirá falar. Ensinávamos medicina quando não havia cirurgiões a 100 quilômetros. Ensinávamos a estancar o sangue na lama, a remover estilhaços do corpo de um irmão sob fogo inimigo. Eu não apenas os auxiliava, eu os liderava. Estive com eles, e às vezes fui eu quem os trouxe de volta para casa. As palavras pairaram no ar como pedra. A respiração de Harlan falhou. As peças se encaixaram com clareza brutal. A precisão das ordens, a calma em meio ao caos, a reverência na voz do CEO. Ela não estava adivinhando na sala de operação. Ela já havia vivido aquilo, repetidas vezes, com sangue real e vidas reais em jogo. Daley sorriu levemente, o orgulho brilhando através da exaustão. Nós a chamávamos de Anjo Vermelho. Aparecia no inferno quando achávamos que tudo estava perdido. Ela nos ensinou tudo. Medicina de combate, sobrevivência, a vontade de lutar quando a luta já parecia acabada. Homens como eu, estamos vivos por causa dela. A garganta de Harlan se apertou. Anjo Vermelho. Ele já ouvira sussurros sobre esse nome anos atrás, rumores em revistas médicas e círculos militares. Uma história de fantasma, diziam. Uma médica de campo que surgia quando toda a esperança havia morrido, que salvava vidas que nenhum cirurgião conseguia salvar. Ninguém acreditava que fosse real. Mas ela estava ali, sentada bem à sua frente. Os olhos de Lewis suavizaram pela primeira vez. Aquilo foi outra vida. Eu a enterrei quando vim para cá. Este hospital é o único lugar onde posso salvar vidas sem ter que enterrar os mortos depois. É só isso que eu quero. O orgulho de Harlan desmoronou no silêncio que se seguiu. Ele passara a carreira inteira exigindo respeito, construindo um nome. E ali estava alguém que havia dado tudo, mudado a própria definição de sobrevivência, e nunca pedira nada em troca. Nem medalhas, nem reconhecimento, nem sequer a verdade. Ele se sentou na cadeira em frente a ela, a voz mais baixa do que pretendia. Por que esconder isso? Por que deixar que pensem que você é apenas uma enfermeira? Porque ser apenas uma enfermeira significa que ainda posso salvá-los, respondeu simplesmente. Sem política, sem missões, só pessoas. Aqui, eu não preciso ser o Anjo Vermelho. Posso ser apenas Lewis. O CEO riu fracamente, balançando a cabeça. Chame-a do que quiser, doutor. Mas quando a próxima guerra invadir a sua sala de operação, vai agradecer por ela estar aqui. O quarto mergulhou novamente em silêncio. Harlan ficou ali, com o peso da revelação comprimindo-lhe o peito. Seu orgulho havia sido despido, substituído por algo mais profundo, mais pesado, respeito. Finalmente, ele olhou para ela. Realmente olhou. Não como uma enfermeira, nem como uma rival, mas como a guerreira silenciosa que ela era. Você o salvou, disse em voz baixa. E também me salvou, de mim mesmo. Lewis não respondeu. Não precisava. Os olhos dela voltaram para o paciente, firmes, vigilantes, como se o campo de batalha nunca tivesse ficado longe. E pela primeira vez, o Dr. William Harlan entendeu o sussurro que o atormentara. Você não tem ideia de quem ela é. Agora ele sabia.
e jamais esqueceria.